Olha só, pessoal, olha, a perda precoce de um brilhante cantor e compositor. Seu timbre de voz era único e chamava atenção. Quando uma de suas músicas tocava nas rádios brasileiras, muitas pessoas que ouviam aquelas canções pensavam se tratar de uma mulher, mas na verdade era um homem, o cantor Milton Carlos, que perdeu sua vida precocemente num acidente de carro em 1976. A sessão Nostalgia de hoje é sobre ele. Olá, amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Para os mais chegados, já notaram que eu estou num cenário diferenciado. É um cenário de transição, pois estamos fazendo por importantes mudanças estruturais. Para quem quiser saber mais do que está rolando, acessa a área de membros do canal. Por apenas R$ 2,99 por mês você tem acesso a vídeos exclusivos, tá? É muito bacana, um valor simbólico, basicamente para ajudar as nossas produções. E lá você vê, eu mostro os bastidores, o PL Backstage que está no ar. Olha, na minha opinião, uma das músicas mais bonitas do Milton Carlos é a música Elas por Elas, de 1976. Teve uma novela da Globo chamada Elas por Elas, mas essa novela foi exibida anos depois, né? Essa música é de 1976. Inclusive é o ano da morte, da perda do cantor Milton Carlos. E é curioso, como eu disse na introdução, muitas pessoas que escutam essa música pensam se tratar de uma mulher. E se você ouvir, parece mesmo, pra quem não tá acostumado, escuta só. Realmente. O timbre de voz do Milton Carlos era realmente feminino, né? O nosso canal ele trata majoritariamente de veículos, curiosidades automotivas, mas também traz literatura automotiva, nosso slogan, né? Literatura automotiva e nostalgia. E é na nostalgia que se enquadra o cantor Milton Carlos, que lamentavelmente faleceu num acidente de carro, né? E essa voz feminina que o Milton Carlos tinha provavelmente ajudou a embalar vários hits na década de 70. Ele morreu muito jovem, seu nome completo era Milton Tassiano Fantuzzi Filho. Ele nasceu em São Paulo, no bairro de Vila Mariana, no dia 13 de novembro de 1954. Era bisneto e neto de maestros compositores. O seu bisavô, Eduardo Burdo, por exemplo, é autor de vários hinos paulistas, como o hino da cidade de São Vicente. Milton, desde criança, sempre buscou na música a sua maior forma de expressão. Com apenas 8 anos de idade, ele já tocava violão, já estava ali aprendendo os macetes dos violões e já se apresentava em shows e tudo mais. Nessa foto nós vemos o Milton, muito jovem ainda, no programa Cuidado com a Buzina, com o apresentador Silvio Santos, que na época também estava no início da carreira. Essa foto aí, pessoal, deve ser de 1963 ou 64, a época que o Silvio Santos estava começando com o seu programa na extinta TV Paulista. O Milton, ele tinha uma irmã também, né? A Isolda Burdo Fantuzzi, que era 3 anos mais velha que ele. Juntos, a dupla de irmãos compôs várias músicas, muitas delas você deve conhecer inclusive. Na época, na adolescência da Isolda e do Milton, em meados da década de 60, estava estourando o Brasil afora os famosos festivais musicais, dos quais eles participaram de vários e ganharam muitos deles também. O Milton, já usando o nome artístico de Milton Carlos, que tem isso, né? Muitos cantores antigos, até hoje isso acontece, usam nomes artísticos, que não são os nomes reais. No caso, o Milton era o nome real, mas o Carlos foi colocado para dar um charme, talvez até pelo próprio cantor Roberto Carlos, com quem os irmãos mais a Isolda tiveram uma relação mais próxima, né? De trocar aí letras musicais. E o Milton Carlos ganhou o seu primeiro prêmio num programa de televisão, no programa Flávio Cavalcante da TV Record, onde conseguiu sua chance de gravar sua primeira música. Falando de Roberto Carlos, né, a Isolda e o Milton faziam trabalhos vocais em estúdio, e aí então, nessa época, aí, mais para a segunda metade dos anos 60, eles tiveram a oportunidade de mandar
uma de suas composições para o rei Roberto Carlos, que naquela época já era um grande cantor. O Roberto gostou e gravou, né, a primeira música. Ele gravou várias, mas a primeira música da dupla de irmãos Milton e Isolda, o Roberto gravou a música Amigos, Amigos, de 1973. Amigos, não sei como nem porquê. O primeiro LP de Milton Carlos foi lançado em 1970, mas o seu primeiro grande sucesso da carreira aconteceu também no ano de 1973 com o álbum Samba Quadrado. Muitos foram os cantores que gravaram suas canções, enquanto ele também fazia parte dos vocais de diversas gravações da época. O LP Largo do Boticário de 1976 foi o último lançado em vida por Milton Carlos. Ele morreu num fatal acidente de carro quando vinha de Jundiaí para São Paulo a bordo de seu Volkswagen Passat no dia 21 de outubro de 1976. Ele viajava em companhia de sua noiva, a também cantora Marinei Lima, e do empresário Genildo de Oliveira. O acidente ocorreu num trecho da Via Anhanguera, quando o Passat do cantor tentou ultrapassar uma carreta Scania e bateu em um caminhão Chevrolet que vinha no sentido contrário. Com o choque, o Passat perdeu o controle e foi atingido em cheio pela carreta. Milton e sua noiva morreram na hora, só o empresário mesmo, Genildo, que acabou sobrevivendo. Foi uma perda precoce do cantor, que ainda nem tinha completado 22 anos de idade. Na época do trágico acidente, Milton fazia um enorme sucesso nas rádios com a regravação da marchinha Dorinha, Meu Amor. Meu amor, porque me fazes chorar. Seu último LP foi lançado em 1977 e continha várias músicas em parceria com a sua irmã Isolda. Ela, inclusive, após a morte do seu irmão mais novo, pensou em desistir da carreira. Mas meses depois, ela compôs o que foi, sem dúvida, um dos maiores sucessos da carreira do cantor Roberto Carlos. E é, pessoalmente falando, uma das minhas músicas preferidas, a música Outra Vez, de 1977. É uma composição da Isolda, né? Aquela música: você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Não precisam me zoar, tá? Eu sei que como cantor dou um ótimo apresentador, né? Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços que eu nunca esqueci. Mas a Isolda disse anos depois, numa entrevista para o Jô Soares, que ela escreveu essa música ainda passando o luto da perda do Milton e que o irmão foi uma inspiração mesmo para a elaboração dessa letra que fez um enorme sucesso. A própria Isolda também lançou LPs e gravou a música de sua própria composição. Claro que a versão dela não teve tanta repercussão como a música que ficou imortalizada na voz de Roberto Carlos. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços. Isolda manteve uma vida discreta, né? Compôs mais algumas músicas, faleceu aos 67 anos de idade no dia 17 de dezembro de 2018, né? Então, ela não teve mais uma grande aparição, não deu mais continuidade na carreira musical. O cantor Milton Carlos, infelizmente, é um cantor pouco lembrado, mas garanto que todos aqui conhecem pelo menos uma música composta por ele ou por sua irmã. Como a música Outra Vez, que eu acabei de dizer, foi um grande sucesso. Eu sou um grande entusiasta também da indústria musical. Acompanho as histórias dos artistas que se foram, e já homenageamos vários deles aqui. Como eu disse, o nosso canal, apesar de focar mais em automóveis e histórias automobilísticas, temos também casos de cantores e personalidades famosas que lamentavelmente nos deixaram em trágicos acidentes, tá? E esses vídeos são uma maneira de homenagear essas personalidades que nos deixaram. No caso, Milton Carlos, na minha opinião pessoal, acho que é um cantor pouco lembrado hoje em dia, mas foi um grande artista lá em sua época, até 1976, quando infelizmente ele faleceu a bordo do seu Passat. Passat que em 76 era um carro do momento, hein? Porque o Passat foi lançado em 74, 75, um carro com 2 anos, o Passat dele devia ser novo e era um carro top
da época, né? Já falamos sobre vários artistas aqui que faleceram em acidentes de automóveis. Tem algum que você queira sugerir para que nós também falemos aqui na nossa sessão nostalgia? Eu vou ler o seu comentário e agradeço também a sua participação. O nosso cenário é provisório, mas recebe você da melhor maneira que nós conseguimos aqui, trazendo muitas histórias e nostalgias para você. Eu aguardo todos no próximo vídeo aqui no canal PL. E lembre-se, se você quer acompanhar os bastidores do que tá rolando, é só ir para a área de membros. Vídeos exclusivos para membros, você vê os nossos backstages. Um grande abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!